3. Elizabeth Magruder. Heathrow, Flórida, é uma comunidade suburbana ao nordeste de Orlando. Ronald e Elizabeth Magruder moravam em um condomínio fechado em Heathrow. Ronald trabalhou na indústria de restaurantes por décadas e teve muito sucesso. Por volta das 8 da manhã do dia 10 de maio de 1999, Elizabeth Magruder, de 50 anos, estava sentada em uma espreguiçadeira ao lado da piscina. Então, um homem entrou na área da piscina dela. Elizabeth reconheceu o homem e sabia que ele estava ali com más intenções. Ele tinha 50 anos, George Cook. Elizabeth conheceu Cook cerca de 8 meses antes no Heathrow Country Club. Cook era jardineiro no clube de campo. Elizabeth também o contratou para fazer trabalhos em sua propriedade. Cook rapidamente ficou obcecado por Elizabeth. Ele ligava para ela constantemente quando ela jogava golfe no clube de campo. A observava dos arbustos e também a vigiava com seus binóculos. Elizabeth sentiu que estava sendo perseguida, então reclamou com o clube de campo. Em novembro de 1999, cerca de 2 meses depois de começar a persegui-la, Cook foi demitido do clube de campo. Depois que Cook foi demitido, Elizabeth não o viu mais, mas ainda se sentia insegura. Então ela comprou uma arma e foi ao estande de tiro 2 vezes para praticar o disparo. Antes de Cook entrar no quintal dela, Elizabeth não o via há 6 meses. Elizabeth correu para dentro de casa. Cook a seguiu e encontrou o marido dela, Ron, na cozinha. Cook puxou uma pistola calibre .25 da cintura da calça e apontou para Ron. Elizabeth correu para o armário de toalhas no banheiro e gritou para Ron ligar para o 911. Cook não atirou em Ron e, em vez disso, foi atrás de Elizabeth. Cook arrombou a porta do banheiro com um chute e mirou a arma em Elizabeth. Ele ordenou que ela dissesse ao marido para não ligar para o 911. Elizabeth correu para o armário de lençóis porque era lá que ela guardava seu revólver, calibre .38. Ela disparou um único tiro em Cook e acertou o peito dele. George Cook revidou com 5 tiros. Elizabeth foi atingida no abdômen e no pulso, mas conseguiu passar correndo por Cook. Enquanto ela corria, uma bala roçou em seu cabelo. Ron não achou o telefone portátil e correu até um vizinho para ligar para o 911. Elizabeth correu até a casa de um vizinho e conseguiu ajuda. George Cook, de 50 anos, foi declarado morto no local. Elizabeth Magruder, de 50 anos, sobreviveu ao tiroteio. Aconteceu que a demissão de George Cook do Country Club foi parte de uma grande espiral descendente para ele. Parece que, nos 3 meses que antecederam o tiroteio, ele estava sem teto. Ele também era um fugitivo procurado. Em 3 de maio de 1999, uma semana antes de Cook morrer, ele deveria ir a julgamento por abusar sexualmente de um parente de 14 anos. No entanto, 4 anos antes, ele não apareceu para o julgamento. Elizabeth Magruder não foi acusada de nenhum crime porque a polícia determinou que ela agiu em legítima defesa. Em 2012, Ron Magruder se aposentou e ele e Elizabeth se mudaram para a Virgínia Ocidental, onde residem atualmente. Número 2. Saada Jalalian. No verão de 2020, Saada Jalalian, de 20 anos, morava com seus pais em Redwood City, Califórnia. Saada cursava a faculdade, onde conheceu Weili Chiang, de 23 anos. Eles nunca namoraram, mas Chiang ficou obcecado por Saada. Saada não queria namorar, e ele se tornou abusivo e começou a persegui-la. Em 8 de maio de 2020, Chiang foi até a casa de Saada sem ser convidado e a ameaçou. Ele disse a ela que tinha 5 dias para se matar. Se ela não fizesse isso, ele voltaria à casa dela e a mataria. Saada denunciou Chiang à polícia. Ele foi preso, mas pagou uma fiança de $50.000, então foi solto.
Ele estava marcado para comparecer ao tribunal em 24 de agosto. No início da manhã de 11 de agosto de 2020, Weili Chiang, de 23 anos, foi até a casa da família pouco depois das 5 da manhã. Armado com uma faca, ele entrou na casa da família por uma porta da garagem destrancada. A família foi acordada por Chiang. Ao entrar na casa, Cheong encontrou primeiro a mãe de Sada, Katian Fomananchi Maskan, de 53 anos, e a esfaqueou várias vezes. O pai de Sada, Hamid Jalalian, de 65 anos, lutou com Chiang. Hamid também foi esfaqueado repetidamente. Sada, de 20 anos, foi até a cozinha e pegou uma faca. Chiang atacou Sada e os dois se esfaquearam várias vezes. Cheong então cambaleou até o quintal, onde desabou. Por volta das 5h20 da manhã, o 911 foi chamado. Katian, Hamid e Sada foram todos levados para o hospital. Tragicamente, 53 anos morreu devido aos ferimentos. Sada e seu pai, Hamid, sobreviveram aos ferimentos. Weili Chiang, de 23 anos, morreu devido aos ferimentos no quintal. A polícia considerou a morte dele um homicídio justificável, então nenhuma acusação foi feita. Número 1. Raina Ross. Em 1989, Raina Ross, que morava em Arkadelphia, Arkansas, entrou para os fuzileiros navais. 4 anos depois, ela era escriturária administrativa na base dos fuzileiros navais de Quantico e morava em Woodbridge, Virgínia, com sua filha pequena. Na primavera de 1993, a cabo, Ross, de 22 anos, estava namorando um colega fuzileiro naval, Anthony Gorey, de 26 anos. Gorey, de Meridian, Mississippi, trabalhava como técnico de manutenção de equipamentos elétricos. Inicialmente, as coisas estavam indo bem, mas depois, Ross disse que algo mudou em Gorey. Ele se tornou possessivo e ciumento. Depois que Ross terminou o relacionamento, Gorey passou a persegui-la. Na primeira metade de junho de 1993, a polícia foi chamada à casa de Ross 5 vezes, porque Gorey apareceu em sua casa sem ser convidado em pelo menos 2 ocasiões. Ele foi violento. Uma vez ele invadiu a casa dela e a manteve sob ameaça de faca quase o dia inteiro. Em outra ocasião, ele a estrangulou. A polícia conseguiu um mandado para acusar Gorey de agressão e lesão corporal. No entanto, eles nunca o prenderam. Em 15 de junho de 1993, Gorey foi até o escritório de Ross na base e a ameaçou com uma arma. Gorey foi preso e, como a ameaça aconteceu na base, ele foi colocado no brigadier. Depois que Gorey foi detido, Ross passou a ser assediada pelos amigos de Gorey. Ela procurou seus superiores e relatou outra versão do ocorrido em seu escritório. Isso resultou na libertação de Gorey do brigadier em 21 de junho. Ele foi ordenado a permanecer na base e a ficar longe de Ross. No dia 24 de junho, Gorey não apareceu para o serviço e foi descoberto que ele estava desaparecido da base. Raina Ross soube que Gorey deixou a base e ninguém sabia onde ele estava. Ela começou a dormir na casa de amigos com sua filha de 18 meses. No dia 26 de junho, Gorey ainda não havia sido encontrado. Naquele dia, Ross comprou uma pistola semiautomática calibre .380. Um dia depois, Ross decidiu que ela e sua filha finalmente precisavam voltar para casa. Na noite seguinte, 28 de junho, Ross estava dormindo em seu quarto. Sua filha de 18 meses estava dormindo no mesmo quarto, assim como sua amiga, que dormia no chão. Por volta das 3 da manhã, Anthony Gorey, de 26 anos, chegou à casa. Ele estava vestido com um macacão de voo pesado e um chapéu, e estava armado com uma baioneta. Ele derrubou uma porta de correr do trilho e entrou na casa com uma baioneta na mão. Ele foi até o quarto de Ross. Ross ouviu Gorey arrombando a casa, pegou sua arma e, quando viu Gorey, atirou nele no ombro. Segundos depois, ela atirou de novo e atingiu Gorey nas costas. Anthony Gorey,
de 26 anos, foi até a porta por onde entrou, onde caiu e morreu, ainda segurando sua baioneta. O vizinho de Ross ouviu os tiros e ligou para o 911. A polícia investigou a morte. Eles concluíram, por fim, que Ross agiu em legítima defesa e que foi um homicídio justificável. Como um fuzileiro atirou em outro, o Serviço de Investigação Criminal Naval, também conhecido como NCIS, começou a investigar em agosto, cerca de 2 meses após o tiroteio. Então, em dezembro de 1993, o NCIS acusou Raina Ross de assassinato. Muitas pessoas ficaram indignadas com as acusações. Isso incluiu o Departamento de Polícia, que investigou o assassinato, grupos feministas e a Associação Nacional do Rifle, também conhecida como NRA. A polícia já havia encerrado o caso como homicídio justificável. Os grupos feministas acreditavam que o sexismo teve um grande papel nas acusações. A NRA achava que era um caso claro de legítima defesa. Todos disseram que os fatos eram claros. Anthony Gorey, que já havia agredido Ross no passado e ameaçado matá-la, invadiu a casa dela no meio da noite armado. E ela se defendeu e defendeu seu filho. A NRA argumentou que ela estava viva por causa da arma que comprou legalmente. Apenas 3 dias antes, a NRA usou o caso de Ross como exemplo de por que não deveria haver um período de espera de 5 dias para comprar uma arma. A NRA chegou a designar um de seus advogados, que era ex-cabo da Marinha, Michael Patrick Murray, para ajudar no caso de Raina. Murray leu o relatório do NCIS sobre o tiroteio. Ele concordou com as feministas e acreditava que o sexismo influenciou a decisão de acusar Ross. Murray disse que, no relatório, eles chamaram Ross, abre aspas, de uma mulher-aranha que atraía homens para situações insustentáveis e depois os descartava, fecha aspas. Em fevereiro de 1994, houve uma audiência do artigo 32. Uma audiência do artigo 32 é o equivalente militar ao júri popular, em que um juiz analisa as provas para decidir se há evidências para levar o caso a julgamento. A Marinha afirmou que foi assassinato com base em uma premissa simples. Antônio Gorey foi fatalmente baleado pelas costas. Como Ross pode alegar legítima defesa se ela atirou nele pelas costas? A defesa argumentou que as ações de Ross eram claramente de alguém que estava se defendendo. Seu ex-namorado abusivo, que a estava perseguindo, invadiu sua casa no meio da noite com uma arma. Ela atirou nele 2 vezes em segundos. Gorey ter sido baleado nas costas foi incidental. Raina Ross testemunhou e disse que, para proteger a si mesma e a filha, não teve outra escolha. Ela disse que fechou os olhos e começou a atirar. Um detetive principal da polícia também testemunhou e disse que era um caso claro de homicídio justificável. 1 mês depois, um juiz militar arquivou as acusações contra Raina Ross. O paradeiro atual de Raina Ross é desconhecido. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, agradecemos se inscrever no canal. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.